Item número SCP-10-11-4. Classe de objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. A área de contenção de SCP-10-11-4 deve haver uma parede feita de aço em volta de SCP-10-11-4, sendo de 10 metros de altura e 20 metros de largura para o chão e teto. A cada 2 semanas, deve ser colocado carne de qualquer coisa. Funcionários de nível 2 podem entrar na área de contenção de SCP-10-11-4 para teste. Descrição: SCP-10-11-4 se parece como uma arena, feita de algo que foi comprovado que é pedra e há uma porta de madeira. Por dentro SCP-10-11-4 é feita também de pedra, porém as anomalias de SCP-10-11-4 começa quando um indivíduo entra lá de 20 horas. Isso é chamado de SCP-10-11-4-1. SCP-10-11-4-1 começa a ficar super escuro, mesmo com uma lanterna. Não faz muita diferença. Começa a aparecer criaturas humanoides de pele verde e olhos brancos, e com 1,70 de altura. Talvez os humanoides sejam cegos por causa dos olhos brancos e que localizam o indivíduo pelo cheiro. Há uma outra coisa chamada de SCP-10-11-4-2, é como os humanoides, porém SCP-10-11-4-2 brilha em azul e rosa e seus olhos são pretos. Diferente dos humanoides que só atacam em SCP-10-11-4-1, SCP-10-11-4-2 pode atacar em qualquer hora, porém só quando ele está com fome. Registro de áudio a partir de entrevista 10-11-4-1. Entrevistador: Doutor. Entrevistado: Capitão, aposentado, ex-comandante da equipe de resgate Zulu 9A. Recuperação dos dados do incidente 10-11-4-2-A. Iniciar registro. Capitão: fazer a contenção inicial é sempre nada legal. Você nem sabe direito do que a coisa é capaz. Além das informações que os técnicos dão são super vagas. Coloque a parede e o teto e saia. Não me disseram nada sobre um monstro que devora pessoas. Doutor: você poderia descrever a missão? Capitão: sim, tivemos 2 helicópteros, um deles com a minha equipe e um de apoio Zulu 9B. Doutor: vimos o alvo bem fácil, porque o alvo estava brilhando e obviamente chama a atenção em uma. Eu acho que ele só notou quando nós chegamos à superfície, ou então ele já teria tentado nos atacar. Doutor: seu relatório diz que SCP-10-11-4-2 não estava reagindo ao calor. Estava a graus. Capitão: na verdade, estava a graus. E sim, ele estava pelado e não fez mais do que ficar com uma gota de suor. Enfim, nós pousamos, nós aproximamos do alvo, e o cara que ainda estava no helicóptero iria colocar o cubo. Foi quando o alvo olhou para nós e começou a devorar todos. O bom que eu tinha um lança-chama para me defender, e foi isso que me salvou. O alvo, depois de ter devorado toda a minha equipe, menos eu, o alvo parou. Doutor: então ele devia estar com fome. Capitão: deve ser isso. Pausa por um segundo. Desculpa. Me lembrei daquela cena. Doutor: não há problema, capitão. O rosto dele era verde e tinha olhos pretos. Doutor: você poderia descrevê-lo melhor, por favor? Capitão: pausa. Sim. Ele começou a gritar. Não como um animal, como uma pessoa. Muito assustador. Pausa de novo. Começamos a atirar quando ele pegou um cara e arrancou sua cintura. Deus, ele começou a devorar o cara. Será que eu poderia o salvá-lo? De qualquer forma, estávamos atirando toda hora nele, pente após pente. E ele não parava. Eu estava enlouquecendo quando a coisa começou a dar dos expurgados ele. Doutor: foi quando você ordenou o uso de um atirador AT-4 EDIT? Capitão: sim. Uma arma anti-tanque. Eu pensei isso vai pará-lo. Então usei contra o alvo. Doutor: isso causou danos ao SCP-10-11-4-2? Capitão: nada. Ficou devorando toda a minha equipe. Arrancou a mão de um cara, depois a cabeça dele. Doutor: mas ele estava tomando dano. Capitão: se estava, não queria mostrar. O alvo deve ter perdido todos os órgãos e seu sangue. O alvo não estava reagindo a nada.
Pelo que pareceu, sua estrutura óssea era indestrutível. No entanto, o alvo ficou devorando toda a minha equipe, doutor. E quando chegou a Zulu 9B? Capitão. Quando a Zulu 9B chegou, toda a minha equipe havia sido devorada. Um cara da Zulu B conseguiu colocar o cubo, porque o alvo ficou quieto. Colocamos tudo dentro do helicóptero e chegamos aqui. Que bom que eu sobrevivi a isso tudo, doutor. Quer ver esse CP-10-11-4 por uma câmera? Capitão. Não, doutor. Tudo bem, acaba por aqui. Obrigado, capitão. Cadeiras são ouvidas em movimento. Passos a sair da sala. Capitão, aposentado, é confirmado ter saído da sala. Entrevista 44. Doutor. Eu solicito neutralizar SCP-10-11-4-2. Fim do registro. Documento 10-11-4-1. É fácil. Foi mandado um Classe D para a SCP-10-11-4-1 para um teste. Será que os humanoides de SCP-10-11-4-1 conseguem sair do mesmo teste? D-91.310 Entre em SCP-10-11-4-1. Agente. Quando você ver uma criatura de pele verde, saia de SCP-10-11-4-1. D-91.310 Nota a criatura descrita, e sai de SCP-10-11-4-1 ou humanoide HRD 91.310 e é possível ouvir os gritos de D-91.310. Resultado: os humanoides conseguem sair de SCP-10-11-4-1. Incidente 10-11-4-2-A. É fácil. A Fundação esqueceu de alimentar SCP-10-11-4-2, o mesmo ficou 3 semanas sem comer. Quando o indivíduo passou perto de SCP-10-11-4-2, SCP-10-11-4-2 ficou 1 semana e 1 dia batendo no aço. Quando a Fundação descobriu que SCP-10-11-4-2 quebrou a contenção, foi ligado o alarme de quebra de contenção e foi mandado a Eco-Romeo atual e a Força Tarefa Móvel Tal 1. SCP-10-11-4-2 Entra em uma sala. Foi apertado um botão para soltar um cubo. SCP-10-11-4-2 quebra o cubo. 2 agentes aparecem, mas os 2 são mortos por SCP-10-11-4-2. SCP-10-11-4-2 começa a correr pela floresta a 8 km por hora e a cada 2 minutos aumentava mais rápido. A Eco-Romeo atual tentava parar SCP-10-11-4-2 atirando nele, mas nada acontecia. Enquanto isso, um helicóptero da Força Tarefa Móvel Tal 1 estava indo até uma cidade que iria passar pelo caminho de SCP-10-11-4-2. Enquanto isso, um outro helicóptero da Força Tarefa Móvel Tal 1 estava ajudando a Eco-Romeo atual. SCP-10-11-4-2 estava tão rápido que o helicóptero da Tal 1 não conseguia alcançar SCP-10-11-4-2. O helicóptero da Tal 1 consegue chegar e vendar todos os habitantes, e se eles tentassem tocar ou mover a venda, eles iriam tomar um tiro. Quando o SCP-10-11-4-2 entra na cidade e começa a destruir a cidade, começa a engrenagem Avamblé, uma criação de doutor, para tirar o cheiro de carne da pessoa que está usando para não ser morta. SCP-10-11-4-2 As pessoas curiosas pelo barulho tiram suas vendas e todas levam tiros. A Eco-Romeo atual e a Força Tarefa Móvel Tal 1 começam a entrar na cidade para parar SCP-10-11-4-2 com a Avamblé, o que dá errado, porque os FTM notaram que SCP-10-11-4-2 estava indo atacá-los mesmo com a Avamblé, o que causa a morte de Zintes FTMs. SCP-10-11-4-2 só para quando ele devora a pessoa que ele sentiu o cheiro da carne. Depois disso tudo, SCP-10-11-4-2 é levado para SCP-10-11-4-5-2. Depois deste incidente que causou 200 mortes, acho que SCP-10-11-4-2 deve ser neutralizado. Doutor. Também acho isso. Doutor, começa a sair. O 5-2. Ei! Doutor, olha para o 5-2, doutor. É o que? O 5-2.
Você é o que vai tentar neutralizar SCP-10-11-4-2, e você vai ser terminado, doutor. Por quê? O 5-2. Você que criou o Ivan Black causou mortes. Doutor. Mas foi um erro. Doutor, fala com desespero. O 5-2. Mas que não fosse por isso, os Fremes que morreram teriam mais preparo para enfrentar SCP-10-11-4-2. Doutor. Ok. Agora é só aceitar meu destino.